Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que o nome de Jesus te abençoe poderosamente. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com uma pessoa que você ama, com um amigo, um parente próximo ou mesmo nas suas redes sociais. De repente, você pode estar sendo hoje um mensageiro de boas novas, viu? Nós estamos meditando no texto de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 25, e no capítulo 7, versículo 1 e 2. Mas hoje nós vamos falar no capítulo 7, versículo do 6 ao 9, porque nós estamos encerrando a nossa jornada nesse texto. Mas não poderia deixar de falar daqueles que fizeram algo muito especial no fim do cerco de Samaria. Samaria foi cercada pelo exército de Ben-Hadad, rei da Síria, que deixou eles sem suprimentos, sem abastecimento de água, um cerco que durou 3 anos e eles estavam exaustos, cansados, decepcionados, frustrados, porque estavam naquela guerra e aconteceu uma série de situações desastrosas durante aquele período. O rei, desesperado, queria arrancar a cabeça do profeta Eliseu, mas Eliseu se levantou e profetizou o fim do cerco. Eu acho que a gente ouve isso várias vezes, mas não presta muito bem atenção. O fim. Gente, a vida é feita de fase, de época. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e disse assim, fique tranquilo, logo, logo isso vai acabar. E a pessoa ficou perguntando para mim, o que você sabe? Hein? Fala aí. Por quê? E ficou assustado. Porque eu estava dizendo que aquela situação iria acabar. Eu falei, gente, tudo na vida. O nosso Deus, ele é eterno. Mas essa situação não é eterna. O nosso Deus é eterno. Mas essa prova, essa luta, esse problema tem começo, meio e fim. Chega uma hora que se encerra uma história para começar outra. Só que as pessoas estão tão envolvidas, tão, impregnadas de um pessimismo que vai dominando porque as coisas já faz um tempo e as coisas não mudam. Então, quando você fala de mudança, você fala de transformação, parece que você está falando uma coisa de outro mundo. Porque as pessoas não estão mais acostumadas com isso. Era o que acontecia. Elas estavam dominadas por um medo, um terror. Mas do lado de fora do muro, uns 4 leprosos fizeram uma reflexão interessante. Conversando entre si, eles descobriram algo que para mim foi uma chave para eles viverem uma nova história. Eles ficaram pensando na condição deles. Se nós ficarmos, vamos morrer de fome. Se nós sairmos daqui e formos até o acampamento dos sírios, o que pode nos acontecer? Vamos morrer a espada, mas a gente vive de esmola. Então, entre uma coisa e outra, nós não podemos ficar parados aqui, vamos até lá. Vai que mesmo antes de morrer, consigamos alguma coisa, uma esmola sequer. E eles declararam assim, por que ficar sentado aqui esperando a morte? Por quê? Gente, no início, quando nós começamos, eu falei algo que talvez tenha se perdido entre os outros vídeos, mas eu pontuei dessa maneira. Não fazer nada não é uma opção. Escute bem isso. Não fazer nada não é uma opção. Nós pagamos o preço também por não fazer nada. Quando estamos dentro de uma crise, quando estamos dentro de uma situação
terrível, nós também pagamos o preço por perder o nosso poder de reação. Então, não fazer nada, igual as pessoas às vezes acham que estão em condição melhor do que as outras, porque comparam a vida delas com as outras. Então eu estou feliz, porque fulano está morrendo afogado na lama e eu estou morrendo afogado na água. Só que eles esquecem que estão morrendo afogado, que dá no mesmo. Então tem muita gente hoje paralisado diante da crise. Acaba não fazendo nada. Acaba ficando sentado esperando a morte. E tem alguém, e alguns podem até dizer, eu estou aqui, e se Deus me matasse, estava fazendo até um favor, porque eu não aguento e não suporto mais o que eu estou vivendo. Muita gente parou com os tratamentos, parou com o trabalho, parou com tudo, parou com os estudos, está sentado esperando a morte. Não pode ficar deixando a vida levar tudo. Algumas pessoas vão dizer, mas pastora, o diagnóstico foi estado terminal de câncer. Como é que eu faço? Levante a sua cabeça. Levante-se. Ouvir uma notícia ruim, ouvir uma situação ruim. Nós temos direito de sentar, nós temos direito de chorar, nós temos direito de ficar ali por alguns instantes prostrado, mas permanecer assim não. Levante-se. Aqueles leprosos levantaram. Quando a Bíblia diz que eles são leprosos, é que eles tinham uma doença de pele contagiosa. Pela lei de Moisés, eles tinham que ficar excluídos da sociedade, da família. Eles estavam à margem da sociedade, já estavam separados, já tinham sido colocados ali para morrer. Mas eles fazem uma reflexão. Por que nós vamos ficar sentados aqui? Foi o tempo que um diagnóstico era uma sentença de morte. Hoje, nós podemos fazer os tratamentos, os exames, podemos ir adiante. Você fala, e aqueles que sobreviveram do Covid e estão aí com sequelas, eles podem se tratar. Aqueles homens estão numa época que eles estão ali olhando entre qual a condição de uma morte ou outra. Mas mesmo assim eles não ficam paralisados, mesmo assim eles não ficam parados. Eles dizem, por que ficar sentado aqui esperando a morte? Eu pergunto, por que ficar sentado aí esperando a falência dessa empresa? Por que ficar sentado aí esperando o término do seu relacionamento, o término do seu casamento? Por que ficar sentado aí esperando o final do seu ministério? Hein? Por que ficar sentado aí? Levante-se, caminhe. Você fala assim, mas eu estou me arrastando. Eu não consigo nem caminhar, eu estou me arrastando. Cada atitude, cada procedimento, cada coisa que eu faço é pequeno, é mínimo. As minhas forças são mínimas, mas pense, aqueles leprosos, a força deles também era mínima. Talvez lhes faltasse parte do próprio corpo para poder estar ali caminhando, era o caminhar de leprosos. Mas escute uma coisa, no versículo 9 vai dizer que quando eles começaram a caminhar, Deus fazia com que no arraial, no acampamento dos sírios, eles ouvissem um grande barulho, como o barulho de um grande exército. E eles escutavam, e eles diziam, olha, eles juntaram um exército contra nós. E eles foram abandonando suas barracas, seus cavalos, seus jumentos, roupas, comida, abandonaram todo o acampamento e bateram em retirada. Fugiram. Quando os leprosos chegaram, aquele acampamento não tinha ninguém.
Eles começaram a comer, beber, entrar naquelas barracas, se esbaldar no meio daqueles despojos de guerra, ficaram ali. E num dado momento eles se lembraram: em Samaria eles estão passando fome. Olha quantos dentro da cidade já tinham perdido o raciocínio. E eles continuavam pensando nas pessoas que haviam os excluído. Eles continuavam pensando na família que estava com fome. Eles estavam pensando na cidade que ficou e que eles precisavam anunciar. Então um disse para o outro: hoje é dia de boa notícia. Hoje é dia de boa notícia, nós não podemos ficar calados. Amados, prestem atenção. O mínimo esforço que você fizer em prol de não ficar prostrado, entregando e deixando a sua vida embora, Deus vai potencializar. Escute o que eu estou falando. Deus vai potencializar. Aqueles homens, enquanto caminhavam, aquele caminhar de leprosos, não sabiam como Deus estava usando o mínimo esforço dele. Não sabia como Deus estava usando o mínimo gesto deles. Levante-se, levante-se. Caminhe em direção ao alvo. O que você tem a perder? Você já acha que já perdeu tudo? Você já acha que não tem nada? Perder mais o quê? Levante-se. Deus vai honrar. Deus vai honrar o seu mínimo esforço. Deus vai honrar a sua atitude de fé. Deus vai honrar, porque Ele vê que você não está abrindo mão da sua casa, da sua família, do seu ministério. Deus vai honrar. Você não está entregando isso a uma doença. Você não está entregando isso a uma ameaça, a um inimigo. Levante-se. Levante-se. É hora de você lutar. É hora de você lutar. É hora de você ir em frente. Ah, mas você pode estar dizendo: é difícil recomeçar. Eu sei como é difícil recomeçar. É muito difícil recomeçar. Não é hora de entregar os pontos. Não, não é hora. Levante-se. Fale com Deus mais uma vez. Levante-se, faça uma oração. Levante-se. Saia dessa cama, tome um banho, penteie esse cabelo. Levante-se. Lembre que você não está morto. Lembre-se que você não está morto. Ainda que paire uma ameaça de morte, ainda que paire uma ameaça que é o fim, é hora de você entender que o cerco acabou. É hora de você entender que a fome acabou. É hora de você entender que a vitória chegou. É hora de você entender que os seus inimigos vão bater em retirada. É hora de você entender que eles vão embora. Que aquela luta que você achou que ia travar, você não vai travar. Você fala: mas eu vou chegar para receber? Toda boa dádiva, todo bom presente vem de Deus. Ainda que Ele use outras pessoas para te abençoar. Ainda que você se envergonhe até de receber tanta coisa, que você fala: eu não estou dando nada para ninguém, eu queria dar, eu queria distribuir, eu que estou recebendo, mas receba, em nome de Jesus. Toda boa dádiva, todo bom presente vem de Deus. Receba, é de Deus. Deixe o seu orgulho. Orgulho não serve para nada, irmão. Orgulho não serve para nada. Para nada. Deus sempre usa alguém para abençoar a gente. E muitas das vezes,
Deus põe o inimigo para bater em retirada. Eu quero profetizar na sua vida. No nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar na sua vida. Levante-se contra tudo aquilo que está te afligindo, contra tudo aquilo que está te perturbando. Levante-se contra tudo aquilo que te paralisou, que te deixou prostrado esperando a morte. Fale para você mesmo que você já tem Cristo na sua vida, que você encontrou a vida abundante, que você tem um Deus. E que seu Deus vai fazer, ainda que as pessoas duvidem, ainda que eles digam que não vai acontecer, mas vai, eles vão ver. Declare que a sua vida vai ser diferente. Faça como Eliseu, que disse amanhã, estas horas. Começa a declarar, amanhã Deus vai mudar a história. Amanhã Deus vai escrever a nova história. Amanhã vai ser um novo dia, um novo amanhecer. Amanhã. Lembra de Jeremias 29:11? Eu é que sei. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho. Pensamentos de paz. De paz. E não de mal. Deus tem projeto de bênção para a tua vida. Deus tem projeto de felicidade para a sua vida. Antes que o mundo existisse, Deus te desejou, Deus te planejou. Deus quis que você fosse feliz. Ele te ama. Confia nisso. Confia. E como é dia de boas novas, é dia de boa notícia. Quando você estiver dentro dessa bênção, entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, no que Jesus é para você, conte para as outras pessoas como eles fizeram. Eles estavam lá no bem bom, de repente eles falaram assim, gente, tem gente passando fome. Eu tenho que contar essas boas novas para eles. Jesus é a boa notícia. Deus é a boa notícia. Nós precisamos contar, precisamos falar desse Jesus, falar desse amor, falar dessa graça que me alcançou, que me levantou, que me encontrou no chão e que me botou de pé, que perdoou os meus pecados, que curou as minhas feridas, que me deu um novo coração. Eu preciso falar desse amor. Eu preciso falar desse amor. Eu preciso falar dessa bênção, do que eu alcancei. Porque o que Deus faz na vida da gente não é só pra gente. É para alcançar alguém. É para alcançar um coração. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E se essa palavra encontrou lugar no coração de alguém que estava extremamente paralisado, dizendo agora só falta. Meu querido, levante-se. Deus tem uma vida toda pela frente aí para você. Não pare agora. Não desiste agora. O milagre ainda pode acontecer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.